Se você não tem um hobby, fica aqui que eu vou te dar 5 motivos para começar um imediatamente, hoje, agora, pra já. E se você já tem o seu e por acaso estiver com ele aí na sua mão, eita minha nossa senhora, menina! Se você, assim como eu, gosta de assistir vídeo enquanto está fazendo a sua atividade manual, então continua aí que você vai saber os motivos de não parar nunca mais na sua vida. Porque a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente é ter um hobby. Meu nome é Tayane, eu sou artesã e criadora da Garota do Sítio e eu vou te dar agora 5 motivos para se ter um hobby. Pronto, né? Acho que é isso. Então vamos lá. Primeiramente vamos começar sabendo o que é um hobby. Porque muita gente confunde ele com atividades de lazer. E não é a mesma coisa, tá, galera? Então, primeiramente, vamos entender o que é um hobby. Um hobby é uma atividade de lazer praticada regularmente por prazer e satisfação pessoal, e não por obrigação. É um passatempo, uma forma de relaxar, desestressar e exercitar o autocuidado, podendo ser uma atividade prática, como culinária, esporte ou jardinagem. Vai ter vídeo sobre isso. Vem aí, vem aí. Ou atividades intelectuais, como leitura, escrita ou xadrez. Então, a diferença entre hobby e lazer é que o lazer é um tempo de descanso, relaxamento e diversão sem metas específicas, enquanto um hobby é uma atividade de lazer que envolve dedicação, aprendizado e crescimento pessoal, mesmo que seja apenas por prazer também. Então, o que isso quer dizer? Qual é a diferença entre os dois? O hobby, ele é, por definição, uma atividade mais focada, que exige mais concentração, é uma atividade mais individual, de você consigo mesmo, ali no seu tempo, na sua técnica, enfim, no que você se dispor a fazer. Enquanto o lazer é qualquer atividade sem compromisso, sabe? Então vamos lá, assistir uma série é um hobby? Depende. Se você assistir a série por si só e muitas vezes você tá ali com a televisão e o celular na mão, não é um hobby, tá? Mas se você for o tipo de pessoa que se aprofunda por trás da história, pesquisa direção, pesquisa atores, figurino, enfim, que tem algum interesse que faça você se aprofundar naquilo ali que você está consumindo, aí sim podemos dizer que é um hobby. Basicamente é isso. Os hobbies, eles exigem concentração, o que ajuda muito a nossa mente a permanecer aqui no presente, funcionando como uma prática genuína, né? Algo que você está fazendo genuinamente, não por obrigação. Então, se dedicar, gostar, estudar, evoluir, enfim, buscar entender melhor aquilo que você está fazendo e o porquê, faz disso uma atividade maravilhosa para a nossa cabecinha, para o nosso cérebro. E aí a gente se pega pensando assim no mundo que estamos inseridos hoje, no decorrer que está a nossa sociedade, né? Sempre exposta a muitas informações, a telas, a distrações, o que vai acarretando em problemas mentais, em transtornos, em disfunções cognitivas, enfim. É uma coisa que eu gosto muito de estudar e que eu quero trazer para aqui, para tanto eu quanto você ir entendendo melhor sobre esse assunto. Mas, de imediato, eu ainda permaneço aqui com as minhas colinhas, com os meus ganchos, para não ficar falando besteira aqui também, né? Enfim. Então, no mundo corrido que estamos inseridos hoje, quem não se sente um pouco ansioso, ou muito, um pouco deprimido, ou muito, um pouco perdido, fora de si, muitas vezes até não se reconhecendo, né? Não buscando a sua própria identidade, se questionando o tempo todo. Afinal, quem sou eu? Qual é o meu papel no mundo? Você que está aí, saiba que não é só você, não é só eu. Muitas pessoas se sentem assim. Afinal, no mundo corrido de hoje, quem não se sente um pouco ansioso e deprimido? Por este motivo, pegando esse gancho, o primeiro motivo para se ter um hobby: saúde mental. E se eu te disser que os hobbies ajudam a regular as nossas emoções? Eles reduzem a ansiedade e aliviam o estresse. Funcionam basicamente como um remédio natural, biologicamente comprovado já.
eles ajustam a química do nosso cérebro, liberando dopamina e serotonina. Uma dopamina saudável, diferentemente da dopamina barata que você fica aqui, ó, rodando tela. E serotonina, responsável pelo nosso humor, sono, apetite, bem-estar. Então já guarda aí na cabecinha de vocês, assim como eu tento guardar na minha. Dopamina, serotonina, hobby libera tudo que há de bom aí, gente. Então, ter uma prática manual treinam habilidades muito importantes do nosso cérebro, né? Para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa qualidade de vida. Aprender novas técnicas ou repetir padrões, como a repetição de um ponto, como nos pontos em crochê, bordado, ou nas jogadas em xadrez ou outros jogos, uma nota musical de um instrumento que você está aprendendo e você fica repetindo até aquilo soar de uma forma natural. Tudo isso fortalece a nossa memória de curto a longo prazo, o que nos gera motivação e prazer. Ou seja, quando a gente pratica alguma coisa que a gente gosta, o cérebro libera dopamina, trazendo a sensação de recompensa, e serotonina, que ajudam na nossa estabilidade emocional. O que nos leva ao segundo motivo de se ter um hobby, o bem-estar emocional. Minha gente, ter um bem-estar emocional nos traz leveza para o nosso dia a dia, relaxamento e alegria que são liberados em movimentos, em hobbies, como praticar um esporte ou caminhar, como uma atividade individual. Então, sabe aquela sensação de leveza depois de fazer uma coisa por prazer? Que fortalecem a nossa autoestima e dão uma sensação de realização? Isso está atrelado às nossas funções cognitivas. E as funções cognitivas são os processos mentais que o cérebro utiliza para receber, transformar, armazenar e recuperar informações, permitindo-nos aprender, pensar, raciocinar e interagir com o mundo. Habilidades como atenção, memória, linguagem, percepção, raciocínio e as funções executivas de planeamento, organização e controle, né, que são basicamente o que controla e o que organiza. É a mesma coisa, controla e organiza a nossa cabeça. O desenvolvimento e a manutenção destas funções são cruciais para a autonomia e bem-estar em todas as fases da vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a nossa flexibilidade cognitiva, exercitar uma atividade como um bordado manual ou um crochê, ou enfim, vou citar aqui os que eu faço. Muita gente acha que isso é uma atividade de lazer que não acrescentem muitos benefícios para a nossa vida. Mas, na verdade, né, quando se fala em funções cognitivas, a neuroplasticidade do nosso cérebro, porque a ciência já comprovou, nosso cérebro é um músculo e ele muda, ele tem a capacidade de mudar. A mente, como um músculo, ela se fortalece com treino e direção. Novos hábitos criam novas conexões neurais. Então, por exemplo, você está ali no seu crochê, e aí crocheta, crocheta, crocheta. Quando chega lá na frente, percebe um errinho aqui. Você tem uma decisão a tomar. Você vai seguir o fluxo e continuar com o seu trabalho, ou você vai desmanchar e fazer de novo? Entendeu? Você tem uma escolha aí. E esse tipo de escolha que muitas vezes a gente julga bobo ou inocente, na verdade só reafirmam ainda mais quem nós somos. Ou seja, se adaptar a desafios dentro de um hobby, mudar de estratégia, tomar uma decisão, fazer uma escolha, isso também exercita as nossas habilidades em tomar outras decisões na vida. Sério? O que nos leva ao senso de controle, né? Os hobbies, eles têm essa capacidade de permitir que a gente tenha pequenas conquistas tangíveis. Porque muitas vezes uma ideia que você está aqui na sua cabeça, você reproduz, executa e faz dar certo, você transforma aquilo ali que você imaginou em algo real, em algo concreto, palpável, tangível, em algo que você fez com as suas próprias mãos, em algo que você criou. E nós, como seres humanos, fazemos isso. Todo mundo tem a capacidade de criar. O que nos leva ao terceiro motivo. Terceiro motivo, foco e disciplina. Esse momento que a gente tem de concentração, de organização mental, isso trabalha justamente aquilo que a gente já falou sobre as funções cognitivas, as nossas habilidades cognitivas. Justamente é isso, o hobby, ele tem o poder, ele tem a capacidade de treinar o seu cérebro. E aí isso vai ser aplicado na sua concentração, na sua memória,
na sua disciplina e, consequentemente, a prevenção de declínios, né? Como doenças como Alzheimer e, enfim, se eu tenho uns links ali, vou colocar aqui embaixo. Se eu souber de algum dado, eu coloco aqui também, porque realmente essa parte já mais científica é difícil para mim. Então, além deles ajudarem a gente a curto e a longo prazo, eles também nos beneficiam com a prevenção de doenças. E aí muita gente reclama, ai, mas eu não sou bom nisso, ai, eu não sou criativo, eu não consigo fazer, não sei fazer, não sei fazer. Sabe sim, consegue sim. Se você realmente quiser, você vai levantar sua bunda daí e vai procurar fazer. Porque nós somos seres humanos e todos nós temos a capacidade de criar alguma coisa. Muita gente acha que criatividade é só para artistas, mas todos nós temos essa capacidade. O que nos leva ao quarto motivo para se ter um hobby: criatividade e expressão. Experimentar cores, sons, movimentos, técnicas, pontos, enfim, tudo isso faz com que o nosso cérebro ele crie novas conexões neurais, estimulando o pensamento criativo e a resolução de problemas. Sim, é isso mesmo que você está entendendo. Então, experimentar, expressar, tudo isso condiz para que a gente crie uma nova realidade mental. É a neuroplasticidade aí funcionando. Os hobbies, eles abrem aí um novo espaço para a gente experimentar, para a gente errar, se adaptar, corrigir, tentar de novo. Enfim, uma nova qualidade mental. Eita, meu Deus, esse negócio saiu aqui do canto, peraí. Eita! Epa! Né? Então é isso. Um hobby não é só sobre você. Ele te conecta com o mundo, com a sua percepção diante do mundo. O que nos leva ao quinto motivo para se ter um hobby: pertencimento e conexão. Quando os hobbies entram, eles funcionam como... Eles proporcionam aquela coisa de senso de controle que a gente já falou anteriormente. E promovem esse equilíbrio no nosso sistema nervoso, fazendo com que a gente crie uma satisfação duradoura e de percepção de autonomia, de independência, de realização, de você conseguir, poxa, caramba, eu consegui fazer isso mesmo com minhas próprias mãos, boto fé. Então, basicamente é isso, ocupar a nossa mente com uma atividade prazerosa diminui o nosso ciclo de pensamentos ruminosos, sabe? Ruminosos, ruminantes, não sei. Mas aqueles pensamentos repetitivos e negativos causam justamente essa sensação de ruminação e de cansaço mental. Mais ainda sobre isso, sim, falando um pouco da minha experiência, eu comecei a praticar hobbies, mesmo com frequência, e consequentemente me descobri artista e no meio do caminho, olha, é outro motivo, um sexto motivo aí de quebra para você ter um hobby. Você pode descobrir uma nova habilidade que muitas vezes você nem sabia que tinha, nem achava que era ruim demais, assim, eu não sou muito bom nisso, não consigo. E aí, com o tempo, você vai ficando bom naquilo que você está fazendo. O bom se torna. Desde que eu comecei as manualidades, eu senti profunda melhora para minha depressão. Já falei aqui que ele funciona como um remédio natural, né? Eu não estou dizendo que substitui nenhum tipo de medicamento, pelo amor de Deus. Mas, pronto, ele funciona como uma ferramenta. Você pode usar ele como uma ferramenta ali de ajuda para a sua melhora mental. Eu fiz isso e eu falo com propriedade de que eu me tornei uma pessoa muito melhor, tanto da minha personalidade, do meu jeito, quanto de estar bem comigo mesma, bem dentro da minha cabeça, sabe? Desde que eu comecei as manualidades. Por quê? Porque isso me trouxe muito para dentro, muito para autorreflexão, autoconhecimento. Os hobbies, eles têm esse superpoder de nos fazer sentir melhores. Quero terminar esse vídeo aqui fazendo um convite para você que ainda não tem um hobby. Se você já tem o seu, maravilhoso, se aprofunda nele, ou se quiser experimentar outros também, saiba que só traz benefícios para a sua vida, tá? Até agora eu não tô sabendo nenhum ponto negativo, não. Acho que, pronto, eu acho que um ponto negativo é o gasto. E eu te faço um convite para refletir qual o hobby que você gostaria de praticar. Qual o hobby que você já tem ou gostaria de começar? E qual foi a sua experiência também diante dessas práticas, dessas atividades? Fique à vontade. Aqui a gente está querendo criar uma comunidade, né? De amigas, eu aqui, eu e você. Todo mundo aqui assim, ó. Se apoiar.
Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu te convido a se inscrever, comentar, curtir, enfim, tudo isso só vai me ajudar aí, me acarrentar e me ajudar a querer não desistir, porque a meta aqui é essa, né? É não desistir. Então é isso. Enfim, obrigada. Tenho que confessar que eu acho que a parte que eu tenho dificuldade mesmo assim é de finalizar o vídeo. Porque essa parte de curte, se inscreve, sei o quê, ainda é uma coisa que eu tô esperando que saia natural, sabe? Mas é isso, o bom se torna. Vamos lá, ao infinito e além.